Olá, gente boa, muito boa noite. Nós estamos de novo com o nosso estudo bíblico aí e é um motivo bem especial, motivo de grande alegria que a gente pode repartir a boa palavra de Deus. A ênfase não é tanto uma explanação, uma exposição assim no sentido de um tema com divisão e tal. A intenção é mesmo estudar a Bíblia, dar uma olhada versículo por versículo, tentar entender o que aquele autor e aquela história, aquele contexto ali tem a ver com a vida da gente. Eu falei na semana passada que nós então iríamos, a partir desta semana, começar uma empreitada nova com um livro bíblico novo. Enfim, o desafio está aí. E eu fiquei feliz que o livro, eu não escolhi isso sozinho, eu me deixo orientar por uma série de estudos que se pratica em toda a missão evangélica. E o livro proposto para ser estudado nos próximos meses em toda a missão evangélica, isso não significa que todas as comunidades têm que estudar esse livro, mas é uma proposta. Enfim, é o Evangelho de Lucas. Eu não sei se é pecado dizer, não, eu estou brincando. Mas é o meu evangelho preferido. Eu amo Lucas enquanto palavra, enquanto texto, e eu imagino que você já vai entender por que eu tenho esse apego pelo Lucas, pela história do Lucas, pelo jeito como ele constrói, por assim dizer, o livro dele. Tá ok? Então, nós temos aí diante de nós, para os próximos dias, o Evangelho de Lucas para estudar. O desafio é que você já pode ir, inclusive, lendo esse Evangelho, fazendo anotações, tirando dúvidas ou anotando dúvidas. Você pode também entrar em contato conosco, descobrindo aí os nossos contatos e tal, WhatsApp, qualquer coisa assim, e-mail. E aí a gente pode, inclusive, interagir no particular, tentando trabalhar e responder essas dúvidas, ou pelo menos talvez até sofrer junto com a dúvida que você tem. Não tenho dúvida em dizer que o Lucas, ele é dos 4 evangelhos o mais elaborado. Isso não significa que a gente está desmerecendo os outros, mas você já vai entender o porquê que a gente diz isso ou pensa isso. O Lucas é visivelmente fruto de um estudo. Os primeiros 4 versos do Evangelho vão mostrar isso, tá bom? O Lucas, ele tinha até, por assim dizer, a obrigação de fazer esse estudo, talvez até em parte para quem ele escreve e também porque ele nem conheceu Jesus pessoalmente. E isso dá para ele uma espécie assim de obrigação de então ir às fontes, correr atrás e descobrir coisas para poder então produzir o seu material. Temos que lembrar também que o Lucas, o mesmo personagem, ele escreveu um segundo livro, ou o segundo volume de um mesmo livro, também dá para dizer assim, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Isso a gente consegue conferir lá no começo do livro de Atos, onde o Lucas menciona o Evangelho, ele chama ele de primeiro livro, né? Ambos, eles na verdade fazem uma obra só, que foi escrita, estima-se, é uma data bem genérica, mas possivelmente não antes do ano 60 e possivelmente não depois do ano 70. Há controvérsias, há quem pensa que tenha sido depois ainda do ano 70, mas isso eu penso que também não é o mais relevante. O Lucas era um homem simples em termos de orgulho ou qualquer coisa nessa direção, mas ele não era simplista. O Lucas era médico de formação. O Lucas foi um homem que tinha uma cultura elevada, ele tinha um grego clássico, um grego muito bem elaborado, muito bem definido em termos de gramática, ele se articulava muito bem, ele escrevia muito bem. Aliás, diga-se de passagem, esses primeiros 4 versos de Lucas, que são o texto previsto para hoje à noite, que no mundo aí do estudo da Bíblia é chamado de prólogo, essa introdução do Evangelho,
Ali dizem os entendidos que Lucas usa um grego tão refinado, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O Lucas usa um grego tão refinado que os autores do mundo da época, os autores seculares, eles não escrevem melhor do que o Lucas, ou seja, ele ali então faz uma construção gramatical dentro dos moldes escriturísticos da época, perfeita essa construção dele. Enfim, esse era o Lucas. Já disse, Lucas era um médico e aparece a história do Lucas, ou ele aparece mencionado, por exemplo, em Colossenses 4:14. Nós vamos ler alguns desses trechos do Novo Testamento, até por ser tratar de estudo bíblico. Colossenses 4:14, nós lemos quando o apóstolo Paulo escreve: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações a vocês. O Lucas, dito então já, ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo em duas ocasiões, na segunda e na terceira viagem, e ele também participa da viagem derradeira, por assim dizer, aquela na qual o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, acusado de várias coisas que ele não cometeu, e dali ele é levado para Roma, na condição de preso, e em Roma finalmente ele foi morto, foi executado, né? Então essa é a história de Paulo, e o Lucas estava lá com o Paulo em todo esse tempo. Você pode conferir na sua Bíblia em Atos 16, na segunda viagem missionária, ali dá para perceber direitinho. Nós vamos ler esse trecho, Atos 16, versos 8 a 10, dá para perceber pela forma como o Lucas, que escreve esse trecho, aliás, escreve todo o livro, ele diz... Por exemplo, ele diz assim: então contornaram, o Lucas está descrevendo a situação de outras pessoas, tá? Então eles contornaram a Mísia ou Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Agora observa o verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Aí o Lucas já se inclui. Ele diz preparamo-nos, ele está junto agora. No verso 8 ele diz eles contornaram. Agora no verso 10 ele diz que então nós nos preparamos, e aí continua o texto. Ou seja, ali dá para perceber que então o Lucas, por assim dizer, embarcou na viagem. Isso era a segunda viagem missionária. Algo muito semelhante acontece curiosamente no mesmo lugar, em Troade, por ocasião da terceira viagem missionária. E como já dito, Paulo vai preso mais tarde e o Lucas vai junto com isso. E o Lucas então permanece com Paulo junto até no final. Eu passo a ler ou leio esse trecho, que eu até chamo de trecho derradeiro, em 2 Timóteo 4, no verso 11. Paulo já estava preso nessas alturas, lá em Roma, aguardando a sua execução. O julgamento já tinha acontecido, a condenação já tinha acontecido também, e o Paulo estava então preso ainda, esperando a execução. Eu digo assim, ele estava no corredor da morte. Então ele diz no verso 11, só Lucas está comigo, traga Marcos, e aí vai adiante o texto. Então o Lucas foi esse fiel escudeiro, esse fiel companheiro de Paulo, que ficou com ele em grande parte do seu ministério. Lucas acompanhava. O Lucas, ele se relacionou, conheceu, andou, enfim, com algumas das pessoas que também andaram com Paulo. Menciono, por exemplo, Timóteo, Silas, Barnabé. Esses homens foram companheiros de algumas viagens do apóstolo Paulo. Além deles, Paulo também, aliás, o Lucas, Paulo naturalmente também, se encontraram com Marcos, aquele que escreve o Evangelho de Marcos, e também com o Tiago.
Esta relação com o Tiago, ela é muito importante e já vou dizer por quê. O Tiago em questão aqui é o irmão do nosso Senhor, irmão de Jesus. Há uma corrente por aí, dizendo que, uma tradição oral, dizendo que o Lucas, aliás, dizendo, estou muito cheio de Lucas aí, dizendo que o Senhor Jesus não teve irmãos. Não, ele teve irmãos sim. José e Maria tiveram Jesus como o filho especial, no sentido de que gerado pelo Espírito Santo, mas depois eles mesmos, o casal, eles tiveram outros filhos, e um deles é Tiago. Supõe-se que talvez até tenha sido o primeiro após Jesus. E o Tiago, ele não era do grupo dos 12, dos apóstolos, mas ele era alguém dos mais importantes personagens da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. Eu vou mencionar alguns textos que você pode conferir esses textos aí no seu silêncio, na sua casa, e eles são muito importantes para exatamente estudo bíblico. O primeiro desses textos é 1 Coríntios 15, verso 7. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo faz um relato, um tratado acerca da ressurreição de Jesus. E ali ele traz uma informação de grande importância. Ele diz que para o Tiago, Jesus apareceu pessoalmente. Foi uma das primeiras aparições, ou para uma das primeiras pessoas que o Senhor Jesus se revelou, foi para o seu irmão Tiago. Por que isso a gente não sabe, mas enfim, depois do domingo de manhã, quando ele apareceu para as mulheres e tal, a Bíblia diz que antes dele aparecer para os discípulos como um todo, Paulo então diz que ele apareceu para o Tiago, particularmente. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1,19 que ele foi encontrar o Lucas logo após a sua conversão. Em Gálatas 2,9, Paulo chama esse Tiago de coluna, dada a sua importância na igreja em Jerusalém. É interessante que tem outro texto lá em Atos 12, quando o apóstolo Pedro havia sido preso e depois ele é milagrosamente solto por um anjo de Deus. É curioso que o Pedro se importa para que o Tiago seja avisado de que ele está solto. Isso mostra a relevância de Tiago, o quanto ele era um homem respeitado na igreja cristã em Jerusalém, na primeira igreja de Jerusalém. Em Atos 15, nós temos um outro texto da mais grande relevância no livro dos Atos, que ali teve então uma grande reunião em Jerusalém, chamado de concílio. E essa reunião estava decidindo uma questão das mais importantes. A questão era se os novos cristãos, que eram gentios ou não judeus, se eles devessem passar pela circuncisão, porque o judeu todo ele é circuncidado. Então a pergunta agora era se também os não judeus precisam passar pela circuncisão, já que o agir do Novo Testamento começa entre os judeus. Então pensava-se que tem que transferir para os não judeus também um costume restrito aos judeus, que era a circuncisão. E aí, quem tem uma palavra decisiva naquela reunião, naquele concílio, foi o Tiago. E ele dá uma palavra, um direcionamento muito claro ali, você pode conferir isso em Atos 15, verso 13. Enfim, como dito, o Tiago tem uma grande relevância nos primórdios da igreja cristã. Ele não fazia parte dos 12, mas depois ele é um líder ao natural, e esse Tiago era irmão do Senhor. E ainda tem um último texto que eu menciono aqui, que é Atos 21. O Paulo já estava em Jerusalém, logo depois ele foi preso, e naquele contexto, junto com o Paulo, Lucas, eles vão visitar e vão conversar com esse Tiago também. Enfim, a conclusão é a seguinte:
Sendo o Tiago irmão de nosso Senhor, destacado na primeira cristandade, e tendo o Lucas conhecido e tendo proximidade com o Tiago, nós temos tranquilidade, temos base para dizer que o Lucas, para escrever esse evangelho, ele estava muito bem informado. Ou seja, ele conheceu pessoas da família biológica de Jesus, se é que não conheceu, talvez até conversou com José e Maria, porque a gente já vai tratar sobre isso. O Lucas, ele faz aquilo que a gente chama aí uma pesquisa de campo. Ele vai nas fontes, ele vai procurar as informações para então produzir o seu material. Então vamos lá para o texto de Lucas, Lucas 1, versos 1 a 4, e eu vou ler esse texto, até porque é um texto bem curtinho. O Lucas diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, ou daria para dizer assim, ou estão sendo ensinadas para ti. O escrito de Lucas, ele vai em duas direções. A primeira delas é que o Lucas não é orgulhoso. Ele não é o tipo de homem que se acha melhor do que os outros. Tanto assim que ele reconhece que, no verso 1 ali, muitos se dedicaram, ele está reconhecendo uma dedicação a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. O Lucas reconhece que houve pessoas antes dele que já produziram materiais acerca da história, da vida, enfim, do Senhor Jesus. Só que ao mesmo tempo, o Lucas, ele também percebe que ficaram, digamos assim, lacunas em aberto para aquilo que ele tem como intenção de escrever. E essa intenção nós vamos tratar disso mais de perto depois, mas já adianto aqui, é o verso 3, quando Lucas tem um homem, um tal de Teófilo, em mente para escrever. Então ele reconhece o que foi feito, mas ao mesmo tempo ele percebe que aquilo que foi feito tem uma limitação, porque em função do destinatário desse material, o Lucas pensa mais ou menos assim: faltam coisas, tem coisas em aberto aqui, eu preciso melhorar esse negócio. Então ele se faz valer com certeza do que já foi produzido, mas ele amplia, ele aprofunda, ele vai mais a fundo nas origens, na pesquisa daquilo que ali tem. O Lucas, ele diz, ainda no verso 1, quando ele diz e fala dos fatos que se cumpriram entre nós. O Lucas, ele trabalha em cima de acontecimentos, em cima de verdades, em cima daquilo que a história testemunha, em cima de verdades de ocorridos que poderiam ser descobertos na história, poderia-se ir atrás das fontes, então perceber que aquilo eram fatos. O Lucas, ele não está pensando, preocupado em montar um sistema filosófico, religioso que convença as pessoas a seguir determinado caminho. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em descrever, em redescobrir e em ordenar, em construir, em cima desses fatos, um documento confiável. É isso que ele vai dizer no verso 4 depois, para que tenhas a certeza. Ele quer fazer alguma coisa como até então não tinha sido feito, um documento confiável, um documento de excelência. Ele quer produzir, enfim, material de qualidade. Ele faz uma narração ordenada
de eventos que as pessoas ainda dos seus dias podiam conferir. Pensa só comigo. Jesus morreu por volta do ano 30, 33, tá ok? O Lucas, ele vai escrever cerca de 40 anos depois, no máximo 30, 40 anos depois, tá ok? Então, o Lucas, ele conseguiu achar, ou conseguiria achar, pessoas que conheceram Jesus pessoalmente, que sabiam detalhes de Jesus, da vida de Jesus, do que ele fez ou deixou de fazer. O Lucas agora, 30 e poucos anos depois, ele consegue encontrar, achar essas pessoas, conversar com elas, fazer uma entrevista, registrar esses momentos, esses ocorridos, esses relatos, então produzir um material, produzir um documento. Portanto, o Lucas, ele faz um material, ele produz um material de excelência. Ele vai às fontes. É verdade, ele não conheceu Jesus, mas ele conheceu, por exemplo, Tiago, o irmão de Jesus. O Tiago podia contar histórias para o Lucas da infância de Jesus, da adolescência, da juventude de Jesus. Ele podia contar histórias, e certamente contou, da família, dos pais do Senhor Jesus. Portanto, o Lucas, ele está muito, muito bem informado, e dado digamos assim, o teor cultural do Lucas, que era um homem estudado, era um homem versado no grego, era um homem que saiu à cata das informações originais, não tenho dúvida de dizer que ele produziu um material de excelência. E aí está uma das razões pelas quais eu pessoalmente gosto muito do Lucas, ou seja, ele não escreve achismos, ele não escreve em cima do que ele supunha, ele não escreve apenas a partir da sua visão e da sua experiência, mas ele escreve a partir do que outros já produziram. Há uma corrente na teologia que diz que ele usa como material base o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos escritos. O Lucas conversa com pessoas, com N pessoas. Nós mencionamos há pouco que o Lucas era amigo de um grupo relativamente significativo de homens que marcaram a história daquele tempo. Enfim, quando ele escreve, ele tinha muita informação para publicar, por assim dizer. Vamos dar um passo adiante. No verso 2, aqui ele diz agora, conforme nos foram transmitidos esses fatos, tá ok? Por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, desde o início. Bom, eu não sei se desde o início ele está falando desde o início do ministério, ou desde o início da vida, da infância de Jesus, mas seja lá como for, o Lucas tinha também este início, desde quando a vida de Jesus começou. Aliás, poderíamos voltar um pouco mais no tempo, se nós olharmos a partir do verso 5, que será o próximo estudo. O Lucas é o único dos 4 evangelhos que ele coloca informações de antes do início com Jesus. Eu digo isso porque o Lucas é o único que menciona a história do precursor, do João Batista, aquele que veio antes de Jesus anunciando, que veio com essa missão, inclusive o João, veio com essa missão de anunciar a vinda de Jesus. Pois bem, o Lucas já fala da vinda do Batista. Portanto, ele tem toda essa gama de informações tão preciosas. Ele menciona o Zacarias e a Isabel, que são os pais do Batista. Ou seja, de fato é do início ou antes do início de tudo, o Lucas já está mencionando então. Tá ok? Então o Lucas ele tem toda essa preocupação, esse empenho, esse zelo, essa excelência de produzir um material confiável
para que o seu amigo Teófilo tenha algo no qual ele possa, de olhos fechados, por assim dizer, pegar e absorver o conteúdo disso que o Lucas lhe coloca nas mãos. Então ele tem toda essa questão das testemunhas oculares, tá ok? Aqui então a nossa imaginação ela pode andar para lá e para cá um pouquinho, não vai fazer mal, de pensar em quantas pessoas o Lucas entrevistou, anotou, fez registros, enfim. Aqui com certeza a gente pode imaginar um grupo grande de pessoas que o Lucas fez esse trabalho aí de campo, essa pesquisa de campo, todas essas informações. Ele menciona ainda no verso 2 também que das testemunhas que eram servos da palavra. E aqui, naturalmente, ele está falando daquelas pessoas que, a exemplo de Lucas 2,10, quando ele fala da boa nova que os anjos trouxeram, então, esses anunciadores das boas novas, e aí entram o Silas, entram o Timóteo, entra o apóstolo Paulo, enfim, o Lucas conversa com todas essas pessoas, por mais que eles não conheceram Jesus pessoalmente, mas eles também tinham lá suas impressões, suas convicções, suas histórias, seus aprendizados. Enfim, o Lucas faz todo esse trabalho ali. O que o Lucas faz? Eu resumo esse verso 2 dizendo o seguinte: escrever com excelência e crer no conteúdo do que se diz ou se escreve, isso dá ao material de Lucas um caráter todo especial. Ele não apenas escreve para que os outros fiquem impressionados, ele crê naquilo que ele produziu, ou seja, este material é a base de sua fé, e isso é de tirar o chapéu. Uma terceira questão, o verso número 3 agora, aqui a gente percebe a ação do médico, do doutor Lucas. Diz ali no verso 3 que eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, de novo aparece essa palavra começo, e decidi escrever-te um relato em ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Eu penso que são duas coisas que se destacam aqui. A primeira delas é essa questão do doutor Lucas que está em pauta agora. Por que eu estou dizendo isso? Ele diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. O termo aqui, investiguei tudo cuidadosamente, é o mesmo termo, é a mesma expressão que ele, enquanto médico, usaria, e certamente ele fez isso muitas vezes, quando ele estava lidando com um doente e tentando descobrir o que é que acontecia com aquele seu paciente que estava diante dele, estava doente. Então o Lucas, claro, a medicina naquele tempo era incomparavelmente mais simples do que hoje, mas ele também tinha os seus métodos e a sua forma de fazer, então, uma investigação do que é que será que tem essa pessoa, por que ele está doente, qual é a doença dele, enfim. É a mesma expressão que ele usa agora para fazer uma não investigação clínica, mas ele faz uma investigação nas fontes, nos documentos, lembrando lá o verso 1, quando ele menciona de pessoas que já escreveram, ele faz uma investigação junto às testemunhas oculares, ele faz uma investigação em quem tinha sido já servo da palavra, enfim. Eu diria assim, com palavras do nosso tempo, se o Lucas souber de alguém, ou soube de alguém que sabia algo de Jesus, certamente essa pessoa não ficou de fora de uma boa entrevista com o Lucas. Certamente não. Então, essa coisa da exatidão, essa coisa de querer descobrir, de saber da origem, de saber o que é que tem, essa questão da excelência, isso a gente tem de ver aqui nessa questão, quando eu mencionei antes, aqui entra o médico que está fazendo um exame cuidadoso. E eu não tenho dúvida em dizer que o Lucas tinha muito mais material em mãos
do que aquilo que é hoje o Evangelho de Lucas. Eu não tenho dúvida em dizer isso. Qualquer um que se propõe a escrever, ele não põe no papel tudo aquilo que ele colheu de informações. Então o Lucas, ele faz uma seleção com toda certeza. Ele faz uma seleção do material obtido, do material colhido, e então ele vai finalmente produzir o seu livro em 2 volumes, o volume Evangelho, o volume histórico, que é Atos dos Apóstolos depois. O verso 3 fornece ainda uma segunda informação importante. Eu disse antes que eram 2 questões, uma vez essa questão investigativa, e a outra questão é a questão do excelentíssimo Teófilo. Quem era o Teófilo? Teófilo era um nome comum naquele tempo. Teófilo significa amigo de Deus. São 2 palavras ali, teós, Deus, filos, vem de amigo, né? Enfim, Teófilo, amigo de Deus, eu chamo ele aqui de feliz destinatário desta carta. Quem tem um amigo que nem o Teófilo tinha, que era o Lucas, né, ele pode dormir tranquilo em termos de material que chega na sua mão. O Lucas faz um estudo, ele faz, na verdade, diríamos hoje, um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Ele faz uma monografia ou uma tese de doutorado, eu até diria, e entrega isso na mão do seu amigo Teófilo. E ele é chamado, esse Teófilo, de excelentíssimo. Essa expressão ela ocorre outras 2 vezes em Atos dos Apóstolos, talvez mais 2 que eu destaco aqui, em Atos 23 e 24. E ali ele se refere, o Lucas que escreve, a um governador chamado de Félix. Nós não vamos entrar em detalhes agora sobre esse governador e tal, porque não é a questão, mas esse governador é chamado também de excelentíssimo. E aí a gente logo sabe, claro, tratava-se de uma autoridade pública, né, um governador de estado ou alguma coisa parecida de uma região. O Teófilo também é chamado de excelentíssimo. Por isso, ou também por isso, supõe-se que o Teófilo talvez tenha sido alguém da corte romana, muitos supõem que ele morasse em Roma e era alguém do andar de cima, por assim dizer, mas são suposições. Mas de qualquer forma, eu diria assim, gente comum ele não era. Tanto assim que o Lucas se põe a escrever para, a princípio, essa única pessoa, tá ok? Então, isso mostra a relevância desse homem, que o Lucas se propõe a escrever apenas para esse homem. Claro, esse material, Lucas também sabia que isso não ficaria restrito ao Teófilo. E o verso 4, para nós arrematarmos o estudo, quando ele diz então, para que você, Teófilo, tenha a certeza das coisas que te foram ensinadas. Tudo o que o Lucas tem em mente com esse seu livro, escrito em 2 volumes, é que quando Teófilo receber esse material, ele pode ficar certo, tranquilo e descansado, porque o que ele tem em mãos agora não é uma versão, não é alguma coisa que ele copiou de algum lugar. Aliás, falando nisso, está muito na moda hoje, né? Copiar e colar a partir do computador aí, né? O Lucas não copiou e colou alguma coisa e então imprime e joga na mão do Teófilo. Ele diz, para que tenhas a certeza, o Lucas produziu um material com excelência. O Lucas coloca na mão do Teófilo algo no qual ele pode descansar, dormir tranquilo, ler com os 2 olhos bem abertos, com a tranquilidade de que ele não está sendo cooptado para uma seita, para algo de compreensão estranha a nível religioso ou coisa assim. O Lucas, ele também não escreve só aquilo que ele pensa ou ele quer,
Isso eu penso que já ficou claro nesse nosso estudo, mas ele vai às fontes, ele ouve pessoas, ele ouve gente da família de Jesus, enfim, toda essa gama de pessoas que estão por detrás do Lucas faz com que ele possa dizer e diga no verso 4, para que tenhas a certeza de tudo aquilo que está chegando em suas mãos, das coisas que foram ou estão sendo ensinadas para ti, para você. Eu disse bem no começo e quero retomar brevemente aqui, os estudiosos dizem que esses 4 versos que são o prólogo, essa introdução do livro, até dos 2 livros, ou do livro em 2 volumes, em 2 grandes capítulos, isso tem um grego tão elevado, tão de tamanha excelência, que em nada perde aos gregos e aos autores e escritos gregos clássicos do mesmo período. Portanto, o Lucas ele põe aqui a sua pena de escritor para funcionar de uma forma muito elevada. Para terminar mesmo, eu quero deixar 2 questões para reflexão. Vamos lá. A primeira delas, o Lucas produziu um texto com excelência. Excelência é o que deve nos mover quando lidamos com a palavra de Deus. Excelência. Uma palavra de excelência, como é a Bíblia, ela deve ser tratada com esmero, com postura, com consideração, exatamente como Lucas fez. A Bíblia, o tamanho que tem, a relevância que tem, ela só pode ser enfrentada ou encarada ou tratada de um jeito só, excelência. A gente não pode lidar com a Bíblia como a gente lida com o jornal, com o gibi ou com uma literatura qualquer. O Lucas nos dá esse exemplo e vale a pena segui-lo. Uma segunda questão para reflexão também ainda, o Lucas com certeza, eu já mencionei isso, ele deixou muito material de lado ao redigir. Certamente ele tinha muito mais coisa, poderia ter escrito muito mais coisa, mas ele afunila, assim como quem escreve algum artigo, ele pesquisa e depois ele vai afunilar esse seu material. E esse fato tem alguma coisa para nos ensinar também. Na caminhada com Deus, a gente vai vendo muita coisa por aí. A gente vai vendo e vai ouvindo e vai pegando muita coisa na caminhada. Mas é muito importante que a gente descarte algumas dessas coisas e que a gente fique com o essencial. E o essencial nós temos na palavra de Deus. É importante ouvir pregador A, pregador B, estudioso X, estudioso Y, ler livros, tudo isso é de grande, grande importância. Mas a gente precisa ir deixando as coisas de lado e focar na palavra de Deus. Imaginando que nós temos, talvez você tenha uma pequena biblioteca ou uma grande biblioteca em casa, o centro dessa tua biblioteca, dessa tua coleção de livros, deve ser a Bíblia Sagrada. Esse é o livro, não apenas um, mas ele é o livro. Que Deus te abençoe. Quero motivar você a ir lendo Lucas, e vamos aprendendo junto aí. Grande abraço para você.